Boas-vindas a mais uma análise detalhada. A ideia hoje é dar um salto na forma como a gente compreende a nossa geografia física. Nada de ficar olhando para mapas de um jeito passivo, tá? A gente vai investigar a fundo, com aquele rigor científico, os alicerces geológicos e socioeconômicos que formam o território brasileiro. Afinal, é exatamente essa base que acaba ditando o nosso desenvolvimento. E para começar, pense nesse paradoxo central que é simplesmente fascinante. Por que será que as regiões com os solos mais férteis e as maiores reservas minerais abrigam, muitas vezes, as populações mais vulneráveis? A resposta não está só no que está escondido debaixo da terra, mas nessa interseção super complexa entre os ativos físicos naturais e as escolhas que a gente faz sobre eles. É exatamente essa dinâmica que transforma a paisagem natural em uma realidade socioeconômica de fato. Bom, para desvendar tudo isso, o nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos fundamentais. A gente vai do conceito de recurso até a arquitetura física do nosso território, passando pela formação das fronteiras, o grande paradoxo da mineração e, fechando, com o debate sobre agronegócio e extrativismo sustentável. Então, bora lá. Ponto 1. O conceito de recurso natural e essa intersecção entre sociedade e natureza. Aqui, é absolutamente crucial dar uma virada de chave na nossa perspectiva. A gente precisa parar de ver os recursos só como itens físicos parados ali no tempo e começar a entender todos eles como entidades socioespaciais altamente complexas. Porque, olha só, um recurso natural simplesmente não existe sem uma demanda da sociedade atrelada a ele. É isso mesmo. Do ponto de vista estritamente científico, uma rocha no meio do nada é apenas uma parte da paisagem. Ela só vira um recurso de verdade, só se transforma em riqueza potencial quando as nossas dinâmicas humanas e produtivas passam a exigir o uso dela para satisfazer necessidades materiais ou culturais. Entrando agora na parte 2, a arquitetura do território. Vamos dar uma olhada naquelas leis físicas imutáveis que construíram a paisagem brasileira. Esses são os nossos pressupostos geográficos fundamentais. E convenhamos, o nosso território tem vantagens físicas que são um absurdo de tão boas. O posicionamento intertropical, junto com uma amplitude latitudinal gigantesca, garante elevadas taxas de calor. Soma isso com os ventos alísios trazendo a umidade contínua do oceano e pronto, temos a receita climática perfeita para processos superacelerados de intemperismo. E é esse intemperismo constante, tanto físico quanto bioquímico, que constrói solos extremamente profundos e maduros. São eles que sustentam a incrível biodiversidade das nossas florestas e, consequentemente, alicerçam esse nosso potencial agrícola que o mundo todo cobiça. Mas debaixo de todo esse clima tem uma base macroestrutural que explica muita coisa. Esse mapa ilustra de um jeito brilhante o movimento das placas tectônicas. Aquele choque forte e convergente entre a placa sul-americana e a de Nazca gerou uma orogênese, lá no oeste, erguendo a imponente Cordilheira dos Andes. Já aqui do nosso lado, na parte oriental do continente, rolaram movimentos de epirogênese. Basicamente, foi o que ergueu contínua e gradualmente os nossos vastos planaltos brasileiros. E essa dinâmica nos joga direto no conceito de morfoestruturas, que são essas bases formadas pelos movimentos tectônicos. O Brasil se apoia em 9 morfoestruturas diferentes. Gente, isso é literalmente como ganhar na loteria geológica. Essa diversidade estrutural gigantesca é o que garante uma variedade imensa de minerais no solo nacional. Dá para comparar com países de terrenos muito mais homogêneos, tipo Chile ou Arábia Saudita, que até tem uma quantidade bizarra de recursos, mas normalmente concentrada num tipo só. O que nos leva ao ponto 10, a formação das fronteiras nacionais. Agora a gente sai da tela física pura e entra na ação humana para entender claramente como todo esse arranjo geológico determinou a forma como o continente foi ocupado historicamente. E o contraste geográfico aqui é super revelador. Na América Espanhola, a mineração de prata era muito localizada e com a barreira física enorme dos Andes dificultando a circulação, o resultado foi uma sociedade fragmentada em várias nações menores e isoladas. Já na América Portuguesa, o cenário era completamente outro. O predomínio de relevos mais suaves e redes hidrográficas muito densas e navegáveis facilitou demais as migrações. A agricultura se espalhando pela costa e as expedições fluindo livremente para o interior acabaram integrando um território de dimensões continentais debaixo de uma nação só. Chegando na seção 4, o paradoxo da mineração. Aqui a gente esbarra numa contradição enorme. A gente precisa analisar, de cabeça fria, as consequências socioeconômicas e físicas dessa atividade extrativista no nosso território. O que a gente vê no caso de Itabira é a imagem perfeita desse impacto profundo.
A extração de ferro muda o relevo de um jeito drástico e irreversível. A rocha matriz é escavada em níveis industriais, as vertentes naturais são desmontadas e a paisagem é transformada para sempre. O resultado prático disso é a geração de volumes colossais de resíduos fluidos que exigem a construção dessas barragens de contenção enormes e supercomplexas que ficam ali no fundo. E estruturas gigantescas trazem riscos proporcionais. Desastres como os rompimentos em Mariana e Brumadinho são a prova visual mais triste disso. Mas de forma bem analítica e neutra, é importantíssimo pontuar que catástrofes socioambientais desse tamanho estão quase sempre ligadas a falhas graves de gestão, negligência na manutenção e falta de fiscalização adequada. Os riscos existem, claro, mas a causa principal raramente é a atividade de extração mineral em si. Daí vem a pergunta que não quer calar: compensa? Qual é o retorno econômico frente a todo esse impacto físico e ambiental gigantesco? Os números surpreendem demais. Apesar de a extração mineral representar cerca de 20% de todas as exportações, a contribuição disso para o nosso produto interno bruto fica ali, flutuando quase invisível, entre meros 1 e 4%. Esse descompasso absurdo acontece porque o foco continua sendo exportar commodity crua, sem adicionar nenhum valor tecnológico, e ainda por cima com o setor recebendo massivas isenções fiscais. O estado do Pará materializa esse problema de um jeito muito nítido. Só em 2018, bilhões de dólares em rochas e minérios foram extraídos de lá. São cifras maiores que o PIB de vários países inteiros, e mesmo assim, cerca de 40% da população paraense permanece vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso acontece justamente pela falta de uma indústria local forte e porque a arrecadação de impostos escorrega pelo ralo das isenções. Fica provado tecnicamente que só ter riqueza natural latente não garante desenvolvimento. Para converter matéria-prima em verdadeira riqueza social, são necessárias políticas públicas, gestão eficiente e dinâmicas mais justas. Ponto 5. Agronegócio e extrativismo sustentável. Vamos entender agora como essa mesma dinâmica de apropriação acontece lá no uso da terra, no meio de ecossistemas intertropicais extremamente complexos. O avanço sobre as áreas de preservação quase sempre segue esse padrão clássico da imagem, conhecido como espinha de peixe. As estradas principais vão rasgando e abrindo caminho para as incursões que acabam arrancando a floresta original. E o problema sério é o seguinte: quando se tira toda a cobertura da floresta madura para colocar pastagem extensiva ou lavouras de ciclo curto, os solos intertropicais perdem rapidamente toda a estabilidade química natural deles. Eles ficam totalmente expostos à erosão e à degradação severa. E é incrível observar o contraste brutal nesses modelos atuais de uso do solo. De um lado, a monocultura extensiva e mecanizada, que costuma resultar numa forte concentração de terras e riquezas na mão de poucos, além de esgotar o solo e derrubar a biodiversidade ao longo prazo. Do outro lado da moeda, a gente tem o extrativismo manejado. Esse modelo traz muita inclusão social, geralmente girando em torno da economia familiar local, garantindo renda de forma contínua como obrigatoriedade fundamental, manter a floresta em pé e produtiva. E se a gente for falar de grana para quebrar alguns estigmas, olha só esse dado da pesquisa. A produção manejada e sustentável de açaí pode chegar a render até 10 vezes mais do que a mesma área dedicada exclusivamente para o cultivo mecanizado de soja. Dá para acreditar nisso? O extrativismo não é de forma alguma um sinal de atraso ou pobreza. Pelo contrário, é um modelo econômico altamente rentável, viável e que, de quebra, mantém o equilíbrio do meio ambiente. O que deixa a gente com essa última reflexão de hoje? A análise técnica e a nossa geografia mostram um potencial gigantesco no nosso território. Mas a verdade nua e crua é que a natureza sozinha nunca dita o destino final de uma sociedade. Será que a verdadeira prosperidade de uma nação brota magicamente de suas rochas minerais ou da fertilidade de suas florestas? Ou será que ela é o produto direto das escolhas sociais, das políticas e da forma como a gente decide gerenciar tudo isso? Fica aí o questionamento para levar para a vida. A gente continua por aqui, sempre explorando a fundo essa ciência do nosso território. Um grande abraço e até a próxima análise.